O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra da vida, Jesus vai nos falar. Vamos então todos escutar. A palavra da vida, Jesus vai nos falar. Vamos então todos escutar. Nós celebramos nesta semana, precisamente no dia 20, na quinta-feira, a festa de Corpus Christi, a festa do corpo de Cristo. Isto é, para as crianças bem entender, a festa, a solenidade em que Jesus se faz presente num pedacinho de pão, num pouquinho de vinho, presente vivo, como se fosse o seu próprio corpo, ali naquele pedaço de pão, o corpo e o sangue de Jesus. E esta solenidade em que celebramos o corpo e o sangue de Jesus, é um momento oportuno para nós expressarmos a nossa fé e a nossa comunhão enquanto igreja, a nossa unidade. Razão pela qual, cedinho, um grupo, inclusive de nossa paróquia, um grupo bem bonito, eram cerca de 25 pessoas, foram lá para preparar os tapetes para Jesus eucarístico passar, preparando, enfeitando as ruas lá da Praça Cívica, para depois à tarde, após a missa, passar o Jesus eucarístico, Jesus presente no corpo e sangue de Cristo, presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Quem lá participou, quer na preparação dos tapetes, quer na celebração à tarde, da missa e da procissão, viu o quão bonito é. E Jesus, em cada Eucaristia que nós celebramos, Ele se faz presente. Em cada Eucaristia que nós celebramos, nós somos alimentados pela presença de Jesus. Primeiramente, Ele se faz presente na palavra, e nos alimenta e nos fortalece com a palavra. E depois, na segunda parte da Eucaristia, Ele se faz presente naquele que parece um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, e que é o corpo e sangue de Jesus. Jesus, portanto, se faz presente em cada Eucaristia. Na palavra,
Jesus se faz presente nas leituras. Todas as leituras da Sagrada Escritura, de uma maneira ou de outra, nos remetem a Jesus. Mesmo quando nós olhamos, por exemplo, a primeira leitura de hoje, do profeta Zacarias, ela vem antes de Jesus, é leitura do Antigo Testamento. Mas se nós observarmos o que fala o profeta Zacarias, bem como todos os outros profetas, Jeremias, Isaías e assim por diante, eles estão falando do próprio Jesus. É uma profecia, isto é, falam antes da vinda de Jesus, daquele que deveria vir para nos salvar. Então vejamos o que está dizendo a primeira leitura de hoje. O profeta Zacarias está falando de um servo sofredor. Vocês se recordam que Isaías também fala desse servo sofredor. Aliás, o profeta Isaías tem 3 cânticos do servo sofredor. Tudo para mostrar que foi um inocente, que sofreu muito, padeceu até a morte, mas depois, com a sua morte, trouxe a conversão, trouxe graça, trouxe um tempo de oração, isto é, de comunhão, de vida com Deus. É o que está dizendo, em outras palavras, a primeira leitura de hoje. E quem é esse servo sofredor de que fala a primeira leitura? É Jesus, o ungido de Deus. Razão pela qual lá no Evangelho, Jesus vai perguntar aos discípulos, depois que havia ensinado a eles tantas coisas. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele nos relatado como quem está fazendo um caminho, uma caminhada longa, mais longa de que quem vai de Goiânia para a Trindade. Ele está indo da Galileia para Jerusalém. E neste caminho, da Galileia para Jerusalém, ele vai ensinando os discípulos, ensinando as pessoas que ele encontrava pelo caminho e as multidões que muitas vezes se acercavam para ouvir os seus ensinamentos. E diz ainda o Evangelho de Lucas que Jesus, além de ir caminhando da Galileia para Jerusalém e ensinando, ele ia rezando. Ele estava sempre em oração com os seus discípulos. Por que ele rezava? Porque a oração fazia com que ele estivesse sempre em comunhão com o Pai. E qual era o propósito de Jesus? Não fazer a sua vontade, mas ser obediente ao Pai e realizar em sua vida o projeto do Pai. Por isso, ele estava caminhando, mas sempre também em oração. E enquanto caminhava, ia rezando, ia ensinando aos discípulos e a todos que encontrava, ele ia também curando as pessoas que estavam enfermas, ele ia fazendo milagres. É isso que nos relata o Evangelho de Lucas. E hoje, depois desta caminhada, Jesus para um pouquinho com os discípulos e pergunta para eles: vocês que estão me acompanhando e que sabem bem o que toda esta gente que nos acompanha, o que eles estão pensando, o que eles dizem acerca de mim, quem eles pensam que eu sou? Então eles disseram: bom, uns pensam que você é João Batista, outros pensam que você é Elias, outros ainda pensam que é algum dos antigos profetas, porque todos os profetas são importantes, todos os profetas falaram em nome de Deus, todos os profetas marcaram a história. Então eles pensavam que Jesus era uma pessoa tão grande quanto os profetas que eles conheciam, Jeremias, Isaías, Zacarias e tantos outros. Mas Jesus é mais do que um profeta. Jesus
é mais do que o último dos profetas. O último dos profetas é João Batista, que prepara o caminho de Jesus. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o enviado de Deus. E por isso, Jesus continua a pergunta: e vocês? Não a multidão, não os outros, mas vocês, meus discípulos que estão comigo todo dia, aqui em casa, a sós, eu explico para vocês, numa catequese particular, tudo direitinho que eu tenho ensinado para toda a multidão. Vocês certamente já entenderam quem eu sou. Quem sou eu para vocês? Pedro, em nome dos outros discípulos, respondeu: tu és o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, aquele que vem para nos salvar. Noutras palavras, Pedro diz: tu és aquele que todos os profetas falaram que deveria vir, e agora ele chegou. É você que aqui está. Veja que bonito. A resposta de Pedro foi acertada, mas Jesus diz: não comente isso agora com ninguém, por enquanto, porque eles não entenderam ainda, e nem os discípulos todos tinham entendido. Pedro tinha entendido que ele era sim o Filho de Deus, o Messias, mas eles pensavam ainda que seria um Messias triunfante, um Messias que ia vir com todo o poder, ia vencer e dominar todos os povos. E Jesus quis mostrar então para eles que ele é sim o Filho de Deus, o ungido de Deus, aquele que vem para nos salvar. Mas o seu messianismo não se manifesta com o poder, com a força, com o exército. O seu messianismo se manifesta com amor. E ele vai ter que passar por um caminho de paixão, de sofrimento, de cruz. Ele vai ter que fazer aquele caminho do servo sofredor, de que fala a primeira leitura do profeta Zacarias. E também o profeta Isaías o fala. E os discípulos não estavam habituados com esse tipo de diálogo e nem queriam entender, porque esperavam um Jesus triunfante. Jesus continuou a ensiná-los: olha, e não só eu devo passar pelo caminho do sofrimento, da paixão e cruz até a morte. Quem quiser me seguir, não pense que vai ser fácil, não. Vocês estão me seguindo? Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Quem quiser me seguir também tem que, primeiro, renunciar. Segundo, tomar a sua cruz. Terceiro, tem que fazer o quê? Terceiro, seguir-me. Vejam bem, quem quiser seguir Jesus tem que estar disposto a renunciar à sua vontade, os seus desejos, o seu querer, para fazer como ele ensinou a vontade do Pai, o projeto do Pai. Quem quiser seguir Jesus tem que estar disposto, assim como Jesus, a carregar a sua cruz, a aceitar o sofrimento, não ficar reclamando na hora do sofrimento, na hora das dores, das enfermidades, mas oferecer o sofrimento, as dores, as enfermidades como participação no sofrimento dele, que foi muito maior do que os nossos. Quem quiser seguir Jesus tem que estar disposto a segui-lo de verdade. E então nós podemos nos perguntar: e nós? Já entendemos quem é Jesus para nós? Nós estamos dispostos a segui-lo, renunciando a nós mesmos, às nossas vontades, a assumir a nossa cruz de cada dia? E São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos fala o seguinte: em Cristo Jesus, nós somos um só corpo. Batizados em Cristo Jesus, nós somos revestidos
de uma nova realidade. Agora o que conta não é ser judeu, não é ser grego, não é ser desta ou daquela nação, desta ou daquela raça, não é ter poder ou menos poder. Em Cristo Jesus, batizados nele, nós somos todos iguais, formamos um só corpo, formamos uma unidade. Portanto, esta passagem da carta de São Paulo nos quer recordar que nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos classificar as pessoas só porque elas são deste ou daquele país, desta ou daquela raça, pensando que esses ou aqueles são melhores. Somos todos filhos e filhas de Deus pela graça batismal. E somos todos diante de Deus iguais. Somos todos diante de Deus em Jesus um só corpo. Que bonito. Vivamos este compromisso de descobrir a cada dia quem é Jesus para nós.